Ei, turista, você sabe como montar um roteiro inteligente? Deixa eu te perguntar, já aconteceu de você viajar e voltar para casa mais cansado do que quando você foi para suas férias? Ou de você voltar frustrado porque não conseguiu realizar e conhecer tudo aquilo que você queria? Então, como todo mundo que já viajou, já percebeu, encaixar 50 mil coisas num dia só não dá muito certo, né? E eu falo por experiência própria, porque eu sou a rainha de querer encaixar tudo num dia e fazer e conhecer tudo que tem naquela cidade. Eu sou a Bárbara Abreu, do Turista Organizado, e aqui eu te ensino a planejar uma viagem de forma leve e organizada. Eu quero te contar algumas experiências que aconteceram comigo e nesse ponto eu ainda patino bastante, mas vou te dar alguns caminhos aqui, algumas dicas para que você não passe pelo que eu passo também. Aconteceu uma viagem, uma Eurotrip que eu fiz com os meus amigos e a gente tinha poucos dias na Suíça e a gente pegou um voo que chegava 11 horas em Zurique e a gente queria muito conhecer a fábrica de chocolate da Lindt. E a gente não viu direito que precisava reservar o tour para conhecer a fábrica. Então a gente viu que fechava às 4, falou beleza, a gente consegue chegar até lá. A gente alugou a bicicleta, aquela bicicletinha do Uber, que demorou um monte para a gente conseguir destravar tudo. Resumo, a gente chegou lá 3h30, achou que ia super dar tempo, mas não tinha mais vaga para poder fazer o tour. E a gente não tinha outro dia, porque nos outros dias a gente tinha colocado passeios de dias inteiros, que ou seja, a van saía antes da fábrica abrir e voltava depois que fechava. Então não deu para a gente conhecer a fábrica de chocolate da Lindt. E um dos meus amigos ficou muito triste porque era uma das coisas que ele mais queria conhecer naquela viagem e não deu para conhecer. Por quê? Porque a gente não se organizou direito, não planejou direito e não buscou todas as informações acerca daquele lugar. E antes de eu ser uma turista organizada, eu era só uma turista e cometia muitos erros, e às vezes cometo alguns ainda, mas eu vou te dar 4 pontos aqui que vão te ajudar bastante. Então, o primeiro ponto é que menos é mais. Você não precisa fazer tudo que tem naquela cidade, naquele país. Você tem que escolher as coisas que fazem mais sentido para você. E eu recomendo escolher umas 2 ali atrações principais no dia e colocar outras coisinhas mais leves no restante do dia para que se acontecer algum imprevisto, então você não perca coisas principais. E eu muitas vezes já cometi esse erro de querer entupir de coisas no mesmo dia e acabar, logicamente, não dando tempo, ou só cheguei ali e vi, já vamos pro próximo, e acabar perdendo mais tempo em deslocamento do que realmente curtindo aquela atração. E principalmente quando você viaja em família, quando você viaja com outras pessoas, você tem que respeitar o tempo das outras pessoas também, né? Principalmente com criança. Tem que reservar tempo para as crianças ficarem num parquinho, ficar na piscina. Às vezes eu viajo com a minha segunda família e as crianças amam piscina. Eu fico, meu Deus, piscina tem lá, tipo, que chato ter que ficar aqui na piscina, mas tem que respeitar o tempo dos outros também. Então, é importante pensar nisso e pensar num roteiro adaptado para não só o que vocês querem fazer, mas com quem vocês vão também. Se é só você, é uma coisa. Se você vai com amigos que têm, né, a mesma uma vibe ali, que gosta de fazer as coisas mais acelerado, é uma coisa. Mas se você vai com família, com criança ou com pessoas mais idosas, você tem que já dar uma desacelerada e distribuir melhor as coisas no roteiro também. O segundo ponto é agrupar os passeios por localização. Porque se você, tipo, colocar uma coisa aqui num dia, outra coisa lá no outro ponto, e outra coisa lá, você vai ter que ficar atravessando a cidade várias vezes por dia. Então é importante distribuir e organizar o roteiro
por região. Por exemplo, agora que eu fui para o Rio de Janeiro, eu coloquei tudo num dia só, o centro. Então, eu fui para o centro, que era um pouquinho longe ali do meu hotel, eu fui para o centro de Uber, fui visitar o primeiro lugar lá. Daquele primeiro lugar, eu consegui ir para outro de bicicleta e fui curtindo ali o caminho. Depois eu fui para outro andando. Aí eu passei ali no centro, num outro lugar e almocei. Então eu coloquei todas as coisas que eram perto no mesmo dia. No outro dia, eu coloquei, por exemplo, o Mirante Dona Marta junto com o Cristo, porque um é do ladinho do outro. Então é muito mais fácil. Eu coloquei o Jardim Botânico junto com o Parque Lage, que é um do lado do outro. Então isso ajuda muito a você não perder tempo com deslocamento, principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro, que o trânsito é horrível. E também dinheiro, né? Porque você vai ter que ficar indo e voltando várias vezes. Então, se você tiver tudo ali perto, é melhor. Como esse exemplo que eu falei, que eu fiquei tudo no centro, então eu fiz a pé, fiz de bike, eu usei Uber só no começo e no final do dia. Isso facilitou muito. O terceiro ponto é muito vinculado ao segundo. É importante calcular o tempo real das coisas. O que parece rapidinho no mapa, às vezes pode levar o dobro do tempo. Então a gente tem que pensar sempre em incluir no roteiro deslocamento, espera nas filas, tempo de descanso, as paradas inesperadas. Por quê? Porque às vezes a gente se frustra achando que dá para fazer um monte de coisa e daí não dá para fazer quase nada, porque a gente teve que esperar numa fila para comprar um ingresso, o Uber atrasou ou até mesmo teve congestionamento. O quarto ponto, então, é priorizar as experiências que te conectam. Então, o seu roteiro ele tem que refletir quem você é e não só as coisas famosinhas do Google. E como eu falei, refletir não só quem você é, mas o grupo que você está viajando, né? Então, inclua momentos que fazem sentido para você. Como, por exemplo, museu, mirante, cafés, caminhadas. Por exemplo, no meu caso, eu gosto muito mais eu sou fotógrafa, então eu amo tirar foto em lugares de natureza, eu gosto muito mais desse tipo de atração. Então, um museu, para mim, por exemplo, eu sei que é horrível falar isso, mas muitas vezes eu vou num museu para tirar foto, porque tem ali uma arquitetura bonita. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui lá na Biblioteca Nacional. Você acha que eu queria saber a história dos livros? Não, eu queria tirar foto lá, que era um teto todo desenhado ali, com arquitetura super legal, super antiga. Eu fui ali pelas fotos, então esse é o meu estilo. E se alguém vai viajar com você e ama história, quer saber, quer gastar um tempo ali no museu, então coloque esse tempo e às vezes essa pessoa não gosta, por exemplo, de ficar vendo o pôr do sol. Então você coloca um museu para um, pôr do sol para outro e vai ali agradando todo mundo na viagem. Então, viajar é muito mais do que só conhecer os lugares, mas é essa experiência e principalmente o tempo de qualidade que você tem nesse lugar diferente. Seja o tempo de qualidade para você mesmo, com a sua solitude, que você quer ali aproveitar o tempo com você, ou com os seus amigos, aproveitar o tempo com eles, conversar bastante e muito mais voltar com essa experiência desse momento junto que vocês viveram do que só dar um check de um lugar que vocês conheceram. Porque a viagem é muito mais do que o lugar que você vai, mas sim a forma com que você vive esse lugar. Esse é o mais importante de todos. Então, saber se planejar, conversar com quem vai viajar com você, sentar junto ali, ver o que cada um quer conhecer, ver qual é o momento de vida de cada um e qual é a expectativa de cada pessoa na viagem, vai fazer com que a viagem fique muito mais leve, muito mais prazerosa e vocês voltem não só com fotos bonitas, mas sim com uma experiência que vai ficar gravada e guardada para sempre na memória de vocês. E eu deixei aqui nos comentários um checklist maravilhoso que vai te ajudar a fazer todo esse planejamento e não ficar aí perdida. Então, se você gostou desse vídeo, já curte e compartilha com aqueles amigos que sempre viajam com você.
E se você está planejando uma próxima viagem, já deixa aqui nos comentários para qual lugar você quer ir, que eu quero muito saber.